No programa de hoje vamos falar de um tema que está tomando conta dos noticiários e rodas de conversas. É o caso Bernardo. Para a gente relembrar, Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos, desapareceu no dia 4 de abril, uma sexta-feira, em Três Passos, municípios do Noroeste Gaúcho. Na noite de segunda-feira, dia 14, o corpo do menino foi encontrado no interior de Frederico Westphalen, dentro de um saco plástico e enterrado às margens de um rio. Segundo a Polícia Civil, Bernardo foi dopado antes de ser morto com uma injeção letal no dia 4. Mas o que chama mais atenção ainda no fato é a possibilidade da madrasta, junto com uma amiga, estarem envolvidas no crime como autoras. E o envolvimento do pai no crime também não está descartado. Além disso, o fato do menino já ter pedido ajuda a autoridades e se sentir triste também chama a atenção em relação a um possível abandono do pai. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o advogado criminalista Daniel Kessler de Oliveira, também o professor de Direito Thiago Carvalho e a psicóloga e professora também aqui da Fevale, Cíntia Berlim. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV. Bom, são muitos os assuntos, as perguntas às vezes são complicadas para a gente tecer teses ainda, porque muita coisa está acontecendo e vai vir a acontecer ao longo da semana. A gente está gravando numa segunda-feira e o programa vai ao ar no sábado. Então, com base no que a gente tem até o momento, o que se dá para trazer de fatos? É possível afirmar que há um envolvimento com a madrasta? Se ela é realmente envolvida no fato? Se o pai também pode estar envolvido, porque até agora a gente só tem o depoimento da amiga da madrasta, né, que é a assistente social. Quem começa? Posso, então, primeiramente, né, agradecer o convite, estar participando do programa. Gostaria de até comentar com os colegas que todos os comentários que aqui fizermos é baseado no que a mídia está nos trazendo. Eu acho que eu não tenho conhecimento, nem os colegas realmente do inquérito, né, do que está sendo tratado, das próprias provas periciais produzidas. Mas em frente a esses dados, que a gente consegue ver que nós temos palpável testemunho da assistente social Edelvânia, e é onde ela relata que houve a participação tanto dela como a da própria madrasta nesse homicídio. Só que as provas técnicas, que são provas científicas, fidedignas, estão ainda em momento de produção. E este é um crime que deixou diversos vestígios, porque ele ocorreu em mais de um local. Eu acho que o professor concorda comigo. Só que uma peculiaridade que muitos estão comparando esse crime com o da Isabela Nardoni, é que esse crime ocorreu no dia 4 de abril e o corpo foi encontrado no dia 14. 10 dias depois. Exatamente. Então, há vestígios que poderiam estar corroborando, incriminando. Esses vestígios podem, alguns, terem se perdido. Então, por isso, eu acho que essa prova técnica tem que ser produzida com muita serenidade, muita tranquilidade. E o que eu consigo ver é que existe todo o clamor social, a mídia em cima, essa cobrança em cima das próprias instituições. Mas, ao meu ver, a gente tem vestígios não só no local onde esse corpo foi enterrado, e até eu já ressalto uma colocação que tu fizeste, que a criança estava dentro de um saco plástico. A gente vê informações desencontradas, alguns noticiários em que ela foi direto numa cova, então por isso ela deveria ter areia, terra na traqueia, nos pulmões, quando não foi encontrado. Não teria, mas se ela estava num saco plástico, a cabeça... Não teria como ter. Pois é, será que a cabeça estava descoberta? Então, a gente tem muita contradição de informações. Eu acho que, em primeiro lugar, já me antecipando, claro, por favor. Uma boa tarde também a todos, agradecendo a oportunidade, que eu acho que é importante destacar, como foi colocado no início aqui, que é um fato, é um caso penal que está na mídia e nas rodas de conversa. O direito penal atravessa um momento, hoje em dia, que eu chamo de brincadeira, na futebolização do direito penal. Todo mundo discute direito penal. Todo mundo tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião. Isso é salutar, é positivo, dentro de um certo limite. Pois esse desencontro de informações, porque, como foi muito bem frisado pelo professor Thiago, trabalhamos aqui hoje com base no que a mídia está nos passando. Então, fora uma questão até de responsabilidade, nós temos uma questão ética. Tem colegas trabalhando no caso, tem profissionais trabalhando, e nós não poderíamos estar aqui tecendo juízos de valores sobre elementos que nós não temos conhecimento. Claro. Então, e parte desse desencontro, esse problema vem muito disso.
cada momento se noticia, a instantaneidade da informação que a gente tem hoje, tu enxerga uma multiplicidade de informações, cada uma dando conta de um aspecto. Então isso acaba, às vezes, atrapalhando aquelas pessoas que estão ali realmente envolvidas. Mas, quanto à prova, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem agora indícios, a gente tem situações que estão sendo apuradas, levantadas para formar indícios suficientes para que se deflagre uma ação penal. É isso que a gente tem. O inquérito não vai produzir uma prova definitiva nunca. Ele vai trazer indícios para que a gente possa iniciar um processo. E esses indícios existem. O valor de cada um será averiguado ao longo da investigação. Mas a gente tem que tomar cuidado para que esse julgamento que nós, sociedade, fizemos, não interfira num julgamento penal, num julgamento do processo, no caso concreto. Porque aí, às vezes, nós estamos nos amparando em elementos frágeis, subjetivos, para causar um julgamento que pode não ser o mais adequado. Bom, daqui a pouco eu tenho uma pergunta especial para a professora, mas antes, para continuar falando disso, os laudos periciais, por exemplo, eles podem ser conclusivos? Com certeza. Um exemplo, a gente pode informar as ferramentas que teriam sido utilizadas para abrir aquela cova. Se forem encontradas, por exemplo, impressões digitais, demonstram que pelo menos aquela pessoa, A ou B, manipulou aquele equipamento, aquela ferramenta. A própria pesquisa que acredito estar sendo realizada, da pesquisa de terra, se há resquícios de terra do local onde foi encontrado o corpo, no carro, no veículo da madrasta ou da assistente social, na própria ferramenta, fazendo uma comparação com o caso da Mércia, onde a advogada que foi morta, né, pelo noivo, onde foi exatamente, onde foi encontrado resquícios de terra e de alga da represa. Então, talvez, se for buscado os calçados da madrasta, da assistente, será que vai haver resquícios? Então, acredito que a polícia ainda está realizando essa investigação, procurando, né, vestígios que possam se transformar em evidências, né, tentando trazer essas pessoas para aquele local. Agora, se efetivamente foram elas que mataram ou não mataram, é uma outra questão. Isso é importante, né, como o professor colocou, porque as provas técnicas elas vão apresentar alguma conclusão. Isso com certeza. Mas a prova técnica, não existe uma hierarquia de provas no processo penal. Eu não posso ter uma testemunha que vale mais do que uma perícia, que vale menos do que a confissão, não. É o conjunto da obra, digamos assim, que vai formar o convencimento, a convicção daqueles que irão julgar esse caso. O problema é o seguinte, nós precisamos ter em mente que é importante a perícia, que é importante, que tem muita coisa ainda a ser dita sobre esse caso. A gente tem a mania, às vezes, de fazer já o julgamento e querer que as pessoas sejam condenadas amanhã. Mas a gente tem que ter cautela, o processo ele tem que ser um espaço de dúvida, sem isso não teria o porquê dele existir. Eu preciso saber que eu tenho que analisar as coisas, a prova, muita coisa pode dizer a participação de A, de B, o que foi determinante, qual foi a causa-mortes. Estamos trabalhando com uma hipótese de uma injeção letal e se pode vir, eu estava comentando com o professor Tiago antes, daqui a pouco sai um laudo conclusivo e não verificando essa substância. Exatamente. Então, no momento, não, mas então se não morreu por aí... Essa é uma hipótese que veio através do depoimento, né? Do depoimento. Por quê? Porque daqui a pouco, mas não morreu por aí, mas de algum jeito não interessa. Não, interessa sim. A gente precisa saber de que forma se deu a morte, de que forma que foi, qual foi o método, o meio que foi utilizado, quem participou, quem não participou, porque a pessoa responde de acordo com a sua culpabilidade. Todos que concorrem para um crime respondem de acordo com a sua culpabilidade. Então isso tem que ser demonstrado até para fins de responsabilização penal no futuro.